Fala, galera, vamos lá, vamos continuar aqui nosso próximo bloco, pegar aqui o verbo querer. Ele é extremamente interessante. O verbo querer, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo direto. E o verbo querer, no sentido de ter afeto, de querer bem, ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Com isso, eu consigo formar as seguintes sentenças, ó. Quero a risada mais gostosa, porque você deseja aquela risada. Agora aqui, quero muito aos meus primos. Eu tenho um querer bem por eles. Agora, preste atenção nisso aqui. Quero você e quero a você. Na primeira, quero você, o verbo é transitivo direto, você é objeto direto. Na segunda, quero a você, o verbo é transitivo indireto e o a você é um objeto indireto. Qual é a diferença? Na primeira, quero você, é indicando desejo. Na segunda, quero a você, é indicando carinho, o afeto. Aí você, mulher, que está ali para arrumar um namorado, conversando, trocando uma ideia, preste atenção no vocabulário daquele companheiro ali, ó. Se ele falar quero você, ele está com maldade, é no sentido de desejar. Se ele diz quero a você, porque ele tem carinho, tem afeto, e aí você escolhe. A depender do momento, você pode optar por quero você ou quero a você. Agora a escolha é contigo. Agora vamos voltar aqui, ó. Próximo verbo é o verbo simpatizar, que tem a mesma pegada do antipatizar. Eles exigem a preposição com sempre. Então, são verbos transitivos indiretos. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. E eles jamais podem ser pronominais. Eu não posso dizer... sempre me simpatizei com você. Não, tem que ser sempre simpatizei com você. Eles não são pronominais, porém são verbos transitivos indiretos que vão pedir um objeto indireto regido pela preposição com. Agora aqui, ó, verbo visar. Verbo visar é interessantíssimo. O verbo visar, no sentido de mirar e dar visto, ele é um verbo transitivo direto. Então, quando eu coloco aqui, ó, visou o alvo com precisão, foi no sentido de mirar. Visaram os cheques, deram visto. Então, aqui é verbo transitivo direto. Agora, o verbo visar, no sentido de objetivar, de desejar, ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, aqui, ó, viso a uma nova vida. Viso a uma nova vida. Até aí, eu tenho o quê? A visão tradicional. Mas o Celso Pedro Luft, no dicionário de regência dele, disse que o verbo visar, no sentido de objetivar, de desejar, de almejar, além de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, também poderia ser um verbo transitivo direto. Isso já foi cobrado em quais bancas? Até hoje foi cobrado apenas numa banca, no CESP. Mas a FCC adota como um todo o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. Então, se cair na FCC, também vai funcionar da mesma forma. Agora, quem é mais justo? A FCC ou o CESP? Quem é mais justa, né? No caso, já que é a banca, é a FCC. Porque a FCC adota em todos os aspectos, inclusive na relação sintática dos termos. Já o CESP é traiçoeiro, ele não adota o dicionário de regência em todos os verbos, ele adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft em alguns verbos, e esse aqui é um deles. Então, para o CESP, por exemplo, mas também para a FCC, que adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft, se o avaliador tirasse isso aqui, ó, a preposição a, não teria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, dizer viso uma vida nova seria um verbo transitivo direto com o objeto direto e estaria correto. Agora, para as outras bancas mais tradicionais, obviamente, o avaliador não vai se dar o trabalho de fazer isso. Ele vai simplesmente colocar com a preposição a para você marcar que ela está certa. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, ó. Verbo proceder, galera. Olha aqui. No sentido de ter fundamento, cabimento, portar-se, comportar-se, originar-se,
ele é um verbo intransitivo. Então aqui, ó, seus argumentos não procedem agora. O brinquedo procede da China. Para a gramática tradicional, em ambos os casos nós temos verbos intransitivos com, obviamente, um adjunto adverbial. Agora, no sentido de suceder, realizar, executar, iniciar, ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então aqui, ó, o juiz deseja proceder ao julgamento, dar continuidade, dar uma iniciação. Logo procedeu-se a partilha da herança, ou seja, logo aconteceu, logo se realizou, logo se executou. Então, é essa a pegada. Agora, vocês já perceberam que esse originar-se, ele é um pouquinho diferente. E, de fato, ele vai exigir uma estrutura com a preposição de. Então, para a gramática tradicional, como eu disse a vocês agora há pouco, ele seria um verbo intransitivo, até pois quem se origina de algum lugar, como é o caso aqui, ó, o brinquedo procede da China. Seria um verbo intransitivo e da China seria um adjunto adverbial de lugar. Mas se fosse pela ideia do Celso Pedro Luft, é que neste momento o verbo proceder seria transitivo indireto e da China seria um objeto indireto. Então, Sidney, caraca, tô com medo. Peguei ali, tô dando uma estudada, mas vou encarar meu concurso, pô, vai ser a banca tal. Eu já te digo, gente, quem vai adotar essa visão diferente ou é o CESP ou é a FCC. Mas se ainda assim você quiser um acalanto, ficar tranquilizado, pode mandar mensagem para mim e a gente troca uma ideia na internet. Pode ser até inbox no direct lá do Instagram, no professor Sidney Martins. Você vai me achar lá, tranquilo? E agora aqui a gente vai continuar com questões. Então acompanha. Galera, antes de mostrar isso para vocês, eu quero mostrar uma frasezinha que vai te auxiliar nessa questão. Olha só a frase. Vi e gostei do filme. A princípio, parece uma frase correta, não é verdade? Ninguém estranha, todo mundo entende. Só que aqui apareceram dois verbos com regências diferentes. Quem vê, vê alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, detalhe, é um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Quando eu olho para a estrutura do filme, parece que ele soluciona apenas a exigência do verbo gostar. Mas e cadê o complemento do verbo ver? Tem que aparecer. Então, eu poderia colocar assim, ó. Vi o filme e gostei dele. Ó, quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto mais objeto direto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. É verbo transitivo indireto que pede, obviamente, um objeto indireto. Agora, o que seria a estrutura dele? Seria uma contração, uma fusão, uma aglutinação da preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, pois quem gosta, gosta de alguma coisa, mas o pronome ele, que evita a repetição do termo filme. Até porque na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo, mas na escrita eu não posso, pois se eu repetir eu demonstro pobreza de vocabulário, ainda mais tão próximo assim. Aí agora a gente tem total condição de fazer a nossa questão, porque aqui ele empregou dois verbos, o verbo entrar e o verbo sair. Mas pensa comigo, quem entra, entra em algum lugar, e quem sai, sai de algum lugar. Obviamente, a grande pegadinha era a letra B. Entrei e saí de casa. As pessoas falam assim no cotidiano, mas o certo aqui é a letra A. Pois quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Então, o certo é entrei em casa e dela saí. Mais uma vez frisando, quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Gabarito da questão 1, letra A. Vamos agora para a questão 2. Questão 2 diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Letra A.
assistir o filme de que você gostou. Galera, verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição a. Então aqui o certo seria assistir ao filme. Letra B. Prefiro mais a cidade do que o campo. Gente, nós vimos o verbo preferir, ele de fato é transitivo direto e indireto, mas quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então não posso colocar a expressão do que, eu tenho que colocar a preposição a. E eu também não posso colocar intensificador, pois o algo é mais importante que o a outro. Então aqui eu tiro. Aí a resposta correta seria: prefiro a cidade ao campo. O que é este a de a cidade? É um artigo. O que é este a de ao campo? É a preposição que foi exigida pelo verbo. O que é este o diante de campo? É um artigo. Agora, detalhe, esse artigo diante de campo só existe porque a gente colocou esse artigo diante de cidade, pois nós especificamos. Aqui eu prefiro uma cidade específica a um campo específico. E se eu tirasse o artigo diante de cidade, eu teria obrigatoriamente que tirar o artigo antes de campo. Então a frase ficaria: prefiro cidade a campo. E agora, neste momento, nós estaríamos generalizando. Já que eu digo prefiro cidade a campo, eu prefiro qualquer cidade a qualquer campo. Então, também não pode ser a letra B. Aí nós ficamos agora entre a letra C e a D. Só que a gente vai matar fácil, porque a D está muito errada, ó. Finalmente chegamos em Diamantina. E galera, quem chega não chega em, quem chega, chega a. Então aqui o certo é: finalmente chegamos a Diamantina. Com isso o gabarito certo é a letra C. Este é o museu de que mais gosto. Mas aí se liga só nessas situações que eu vou colocar aqui, ó. Este é o livro que gosto de ler. Este é o livro que gosto. A princípio, as duas sentenças parecem o quê? Corretas. Mas quando você olha um pouquinho mais com calma, você percebe que só a primeira está correta e a segunda está errada. E o erro que tem ali é um erro de regência verbal. Qual é o bizu que eu te dou? Quando você faz uma questão de regência com um período simples, é muito fácil. Por exemplo, a gente está aqui utilizando o verbo gostar. Eu digo: João gosta de sorvete. Quem é que vai errar isso? Ninguém. Você vai dizer: João gosta de sorvete? Não, pois quem gosta, gosta de alguma coisa. Agora, quando a gente tem um período composto, principalmente um período composto por subordinação, em que a gente encabeça a oração subordinada com pronome relativo que, constituindo uma oração subordinada adjetiva, a gente tem que tomar muito cuidado, pois este pronome relativo ele pode ser regido por uma preposição. O problema é que o termo que vai pedir a preposição ainda não apareceu. Ele ainda vai aparecer. Então, na fala do dia a dia, é quase impossível alguém falar corretamente, a não ser que esteja se policiando o tempo todo, e não é o caso. Então, o bizu que eu te dou é olhar para o verbo que aparece depois do pronome relativo. Então, aqui o que é um pronome relativo que faz referência à expressão anterior, o livro. Então, vamos olhar para o verbo que aparece depois, para o verbo da oração subordinada. O verbo que apareceu na primeira foi o verbo gostar. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui no caso, ó, apareceu a preposição de, apareceu. Então, a primeira frase está correta. Agora, na segunda, este é o livro que gosto. Opa, mas peraí, quem gosta, gosta de alguma coisa. Pediu a preposição de. Eu tenho que colocá-la de um jeito ou outro. Se eu não colocar, eu vou ter um erro de regência verbal. E eu vou fazer o quê? Eu vou migrar para cá, ó, para antes do pronome relativo que. E o certo seria: este é o livro de que gosto. Aí você vai falar assim para mim: mas Sidney, tá feião. Eu sei, tá feião, mas está perfeito. Este que não faz referência ao termo anterior, livro, então é como se no lugar do que estivesse escrito a expressão o livro. Agora pensa apenas no verbo gostar. Neste caso aqui, eu gosto de. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então aqui eu gosto do livro. Se eu tirar a preposição de, vai ficar gosto o livro. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Então essa preposição ela foi exigida, ela é obrigatória. Ah, Sidney, ficou feião, mas é o certo. Foi o que aconteceu aqui na letra C. Este é o museu de que mais gosto.
pois quem gosta, gosta de alguma coisa. E o verbo gostar, ele admite intensificador, diferentemente do verbo preferir, que não admite intensificador. Show? Então agora vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó. Em relação à regência verbal e nominal, o emprego do pronome relativo, segundo o registro culto e formal da língua, está incorreto em... Então, ele quer aquilo que é incorreto, beleza. Só que ele trabalha a questão do pronome relativo. Então, para a gente entender isso um pouco melhor, eu vou colocar aqui para vocês os pronomes relativos. Então, aqui, ó, pronomes relativo. Primeira coisa que a gente precisa definir é a essência, é a função desse pronome relativo. Ele serve obrigatoriamente para fazer referência a termo anterior. Então, o pronome relativo aqui, ó, ele faz referência a termo anterior. Quais são os principais para cair na prova? Nós temos o que, o qual, o quem, o onde e o cujo. O que e o qual, vocês vão ver que eles servem para as mesmas situações praticamente. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. O que isso significa na prática? Eu coloco assim, ó, a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. Observe que o que não concorda com o referente, ele fica invariável. Mas se eu colocar o qual, aí vai concordar. Então eu vou dizer a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Então aqui a diferença é que o que não concorda e o qual, ó, concorda. Agora, e o quem, o onde e o cujo? Eles possuem peculiaridades bem marcadas. O quem só serve para a pessoa, o onde só serve para lugar e o cujo só serve para indicação de posse. Vamos ver qual é o mais traiçoeiro de todos eles. Mas antes de mais nada, você vai anotar aí. O quem eu uso para pessoa. Então poderia dizer assim, ó, a mulher a quem me refiro. Esta, anota aí, ó. Anota aí no teu caderninho, ó. Esta é a mulher a quem me refiro. Anota. Esta é a mulher a quem me refiro. Por que eu usei o quem? Porque o quem está fazendo referência à mulher. E mulher é ou não é uma pessoa? É. Mas eu só posso usar o quem? Não. Eu também posso usar o que e o qual. Então eu poderia dizer, esta é a mulher a que me refiro, ou esta é a mulher a qual me refiro. Detalhe, este a qual me refiro teria crase. Por quê? Porque o verbo referir-se pediu a preposição a. Agora, e se eu colocasse cadeira? Eu poderia dizer, esta é a cadeira a quem me refiro? Não, porque cadeira não é pessoa. A cadeira é coisa, só caberia o que e o qual. Então eu diria, esta é a cadeira a que me refiro. Esta é a cadeira a qual me refiro. E o onde? O onde, ele é usado para lugar. Então eu posso colocar assim, ó, o bairro onde moro é perigoso. Por que o onde ali naquele momento? Porque está fazendo referência a bairro, que é um lugar. Mas eu poderia usar outro? Poderia usar o que e o qual. Só que aí agora o verbo morar pede a preposição em. Então eu colocaria o bairro em que moro é perigoso ou o bairro no qual moro é perigoso. Mas sem sombra de dúvidas, o mais traiçoeiro que a gente tem aqui é o cujo. Olha só uma frase que eu vou colocar aqui que foi uma frase de prova. Esta é a árvore cujos frutos comi. Lá na prova, o que o avaliador fez? Ele destacou
o termo cujos e perguntou o referente do termo destacado. Vários candidatos responderam frutos, mas não é. Ele não é um pronome relativo, então obrigatoriamente ele faz referência a quem? A termo anterior. No caso aqui, ó, a árvore. Então, quais são as exigências para utilizar o pronome relativo cujo? Primeiro, ele tem que estar entre dois substantivos. Esses dois substantivos têm de ter uma relação de posse. E aí, vê se não tem, ó. São os frutos da árvore. Então, tem uma relação de posse. Aí, depois disso tudo, ele vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Mas para não parecer um filme da Annabelle, a gente vai dizer que ele faz referência ao termo anterior e concordar com o termo posterior. Então aqui, ó, ele faz referência ao termo anterior e ele concorda, ele vai concordar com o termo posterior. E o que isso significa nessa relação de concordância? Que o substantivo manda e o pronome só obedece. Então, se ele fosse fruta, aqui ficaria cuja. Se ele fosse fruto, aqui ficaria cujo. Se ele fosse frutas, ficaria cujas. Mas como colocamos frutos, ficou cujos. Só que tem um perigo ali. Olha essa frase dita rapidamente. Esta é a árvore cujos frutos comi. Parece ou não parece que eu disse cujos os frutos? Parece, mas eu não disse. Então, eu jamais posso ter um artigo depois do pronome relativo cujo. E o motivo é muito simples. A relação de concordância nominal já está efetivada. Então, não tem por que ter mais alguém ali. Então, ó, nada de cujo o, nada de cuja a, nada de cujos os, nada de cujas as. Nada de artigo depois do pronome relativo cujo. Agora, esse pronome relativo, ele pode ser regido por uma preposição? Pode. Se todos os outros podem, ele também pode. Basta ter um termo exigindo essa preposição. Aqui no caso a gente não colocou, porque o verbo que apareceu aqui foi o verbo comer. E quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, ele não vai pedir a preposição. Agora, se eu colocasse assim, ó. Esta é a árvore cujos frutos me referi. Se eu deixasse a frase assim, ela ficaria errada, de acordo com o padrão culto da língua, e seria um erro de regência verbal, pois o verbo referir-se, ele pede a preposição a. Então, quem se refere a alguém. O que eu disse? Se o verbo pedir uma preposição, ela tem que aparecer de um jeito ou outro, ou depois do verbo, ou antes do pronome relativo. Aqui no caso, ó, vem para antes do pronome relativo. Então, o certo seria, esta é a árvore a cujos frutos me referi, pois quem se refere a alguém. E tudo isso, galera, para a gente conseguir aí agora resolver a questão. Resolver a questão 3. Acompanha aí comigo, ó. Vá direto na letra B, por favor. O barco a cujos tripulantes me referi pode voltar a navegar. Esse cujos está certo? A princípio, sim. Ele está entre dois substantivos, entre barco e tripulante. Existe uma relação de posse entre eles? Existe. São os tripulantes do barco. Então, perfeito. Aí ele vai fazer referência ao termo anterior, no caso barco, e ele vai concordar com o termo posterior, no caso tripulante. São os tripulantes, por isso ficou cujos. Agora, de onde surgiu essa preposição a aqui? Do verbo. Pois quem se refere a alguém. Então, a letra B ela está correta, mas a questão pediu a incorreta. Olha a letra A. A conclusão que chegamos é que o fracasso ensina o homem como recomeçar. Mas, peraí, quem chega, chega a. Então, aqui o certo seria a conclusão a que chegamos. Com isso, gabarito letra A. A título de curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras alternativas. Letra C. O ideal por que lutamos norteia nossos projetos. Este que é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior ideal. E este por é uma preposição que foi exigida pelo verbo lutar. Afinal de contas, quem luta, luta por alguma coisa. Aqui, ó,
O infortúnio a que está sujeito o empreendedor motiva-o. A própria questão falou que poderia ser regência verbal ou nominal. Aqui é nominal, pois quem está sujeito a alguma coisa. Então, tudo ok. Aí a letra E era uma pegadinha. Olha aqui. Após o término da pesquisa, informei-lhe que tomasse cuidado para não errar. Este que não é um pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque este que não está fazendo referência ao termo anterior. E detalhe, eu consigo pegar o que toda a oração a qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. Daria ou não daria para dizer, informei-lhe isso. Daria. Então este que aqui é o que a gente chama de conjunção integrante. Então eu vou pedir a anulação da questão, Sidney. Não vai adiantar. Só para citar como exemplo, em 2018, uma banca da Marinha fez uma questão que foi maneira. Eles fizeram assim, pediram um erro de concordância verbal, o gabarito era a letra D de dado, e eles colocaram ali um caso bem especial, que só o aluno muito bem preparado iria perceber. Quem não fosse bem preparado acharia que a frase está correta, mas eles foram bem maliciosos. Aí, na letra B de bola, eles colocaram um erro absurdo de regência verbal, de um verbo que todo mundo domina, como, por exemplo, o verbo gostar. Aí, na hora da prova, a maioria dos candidatos, ao ver aquele erro crasso de regência na letra B, acabou marcando a letra B de bola. Agora, o que aconteceu quando a banca deu o gabarito? Obviamente, gabarito letra B, D de dado. Aí a galera contestou pra caramba, pedindo anulação, pedindo para alterar o gabarito. A resposta justificativa da banca foi perfeita, fria e calculista. Nós pedimos o erro de concordância verbal e não o de regência verbal. E eles estão certos. Porque na prova do concurso público, você não tem que ficar procurando cabelo em ovo. Você tem que fazer o que lhe foi ordenado. Então aqui pediu um erro de regência em relação ao pronome relativo. Não importa que na letra E não tenha pronome relativo. Não importa que aqui seja uma conjunção integrante. E detalhe, a frase está certa. Poderia inclusive estar errada. Porque ele pediu, na verdade, o erro de quê? De regência atrelada ao pronome relativo. E por que eu digo que aqui está certo? A gente já viu o verbo informar. O verbo informar ele é um verbo transitivo direto e indireto. E aqui você está vendo o ler. O ler, quando atrelado ao verbo, ele funciona como objeto indireto. O que não poderia ter no outro complemento? Preposição. Então, informei-lhe isso. Informei algo a alguém. Aqui, tudo isso é o objeto direto do verbo informar. E o ler é o objeto indireto, pois o ler corresponde à estrutura a ele ou a ela. E é por isso que ele é preposicionado e é por isso que ele é um objeto indireto. Agora, continuando aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Então, ele quer errada. Letra A. Chegamos finalmente ao colégio. Está certo ou errado? Certo, pois quem chega a algum lugar. Letra B. Sua atitude implicará demissão. Essa é perigosa. Vamos lá. Para a gramática tradicional, o verbo implicar, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto regido pela preposição a, ou um verbo intransitivo. Quando ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de acarretar. Quando vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Aliás, preposição a não, perdão. Preposição com. E eu estou aqui fazendo como se estivesse fazendo o verbo assistir, ó. Preposição com, e ele pode ser VTDI, e este VTDI, este objeto indireto regido pela preposição em. Então vamos lá, aqui, ó. Verbo implicar vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição com quando estiver no sentido de perturbar. E será um verbo transitivo direto e indireto quando estiver no sentido de envolver-se. Então vamos lá. A nossa questão aí colocou assim, ó, sua atitude implicará demissão.
O verbo implicar aqui, ele está no sentido de envolver-se, perturbar ou acarretar. No sentido de acarretar. Então, o verbo transitivo direto, que pede o quê? Um objeto direto. Então, a frase não está errada. O problema é que no dia a dia a gente não fala assim, a gente tem a vontade doida de colocar a preposição em. Então, a gente diz, sua atitude implicará em demissão. Mas não tem necessidade, pois o verbo implicar é um verbo transitivo direto, que pede, obviamente, um objeto direto, que é um complemento sem preposição. Agora, no sentido de perturbar, seria muito fácil. Seria assim, ó, Júlia implicou com a professora. Então, aqui notoriamente está no sentido de perturbar, é um verbo transitivo indireto, e com a professora é um objeto indireto. E no sentido de envolver-se, seria assim, ó, Júlia implicou-se em problemas amorosos. Então, aqui agora, o verbo implicar, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque a gramática entende que não foi alguém que colocou a Júlia nessa situação. Ela se colocou e sofreu o reflexo de sua ação. Logo, o pronome ser é um pronome reflexivo. Então, aqui, esse pronome ser vai ser o objeto direto e em problemas amorosos vai ser um objeto indireto. E pronto, fechou o caixão. Então, com isso, a gente olha aqui que a letra B, ela está correta. E se você tivesse tido um pouquinho mais de calma, você perceberia o erro crasso que acontece aqui na letra C. Quando ele coloca, ele namora com uma aluna do segundo ano. O verbo namorar, ele é verbo transitivo direto. Então, ele não pede a preposição com. O certo seria, ele namora uma aluna do segundo ano. Então, aqui, gabarito, letra C. Continuando. Eles eram fiéis ao amigo. Quem é fiel a alguém. Então, tudo ok. E na letra E, o presidente assistiu em Brasília. Nós vimos verbo assistir no sentido de morar. Então, tudo ok. Gabarito, letra C. Vamos para a questão 5. Questão 5 está assim, ó. Não há erro de regência verbal em, ou seja, ele quer acerta. Letra A, altos salários são dados aos jogadores. Para. Quem dá alguma coisa a alguém, quem dá alguma coisa para alguém. Então aqui eu poderia ter altos salários são dados aos jogadores, ou então altos salários são dados para os jogadores. Letra B, falta de punição implica violência. E acabamos de ver, verbo implicar no sentido de acarretar é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto, ou seja, um complemento sem preposição. Então aqui esta frase está certa. Se ele quer acerta, gabarito letra B de bola. Mas a título de curiosidade, a gente olha as outras. Muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que pessoas honestas. Galera, quem prefere alguma coisa a outra. Então eu vou tirar esse do que e vou colocar a preposição a. Então, o certo seria, muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais a pessoas honestas. Letra D. Todos assistem os programas de televisão. Verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição a. Então, aqui é, todos assistem aos programas de televisão. Letra E. O povo esquece rapidamente dos crimes que abalam a sociedade. Galera, o verbo esquecer, ele pode aparecer sozinho ou acompanhado de um pronome. Quando ele vem sozinho, ele é um verbo transitivo direto. Quem esquece, esquece alguma coisa. Agora, quando ele vem acompanhado do pronome, ele passa a ser verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Aqui o verbo esquecer apareceu acompanhado do pronome ou sozinho? Sozinho. Então, verbo transitivo direto, que pede, obviamente, um objeto direto, que é um complemento sem preposição. Então, aqui, ó, não poderia ser o povo esquece rapidamente dos crimes. Teria que ser o povo esquece rapidamente os crimes. Poderia ter dois crimes? Poderia, se eu colocasse aqui um pronome. Se eu colocasse o povo se esquece rapidamente dos crimes, aí sim estaria correto. Então, ó, o povo esquece os crimes e o povo se esquece dos crimes. E a única certa, letra B de bola, nosso gabarito.
Questão 6. Em qual das sentenças abaixo a regência verbal está em desacordo com o padrão culto da língua? Vamos lá. Letra A. Esqueci-me dos livros hoje. Verbo esquecer acompanhado de pronome é verbo transitivo indireto que pede a preposição de. Então, tudo ok. Letra B. Sempre devemos aspirar a coisas boas. Verbo aspirar no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, tudo ok. Letra C. Sinto que o livro não agradou aos alunos. Verbo agradar no sentido de satisfazer. Verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Letra D. Ele lembrou os filhos dos anos de tristeza. Nesse contexto, a gente tem uma situação diferente. Ele está lembrando alguém de alguma coisa. Então, aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Os filhos, objeto direto, e dos anos de tristeza, um objeto indireto. Agora, Sidney, eu achei estranha essa, hein? Mas se você tivesse ido até a letra E, você não erraria. Olha aqui, ó. Fomos no cinema ontem assistir o filme. O certo é fomos ao cinema ontem assistir ao filme. Então, 2 erros de regência aqui crassos. Gabarito, letra E. Vamos agora para a questão 7. Questão 7 é uma questão tranquilona. Olha aqui, ó. Ele lhe mandava poemas. O verbo da oração é... Galera, eu tenho aqui o verbo. Eu tenho aqui o sujeito, que é o ele. Nesse contexto, quem manda alguma coisa para alguém. Então, aqui, poemas é nosso objeto direto e o ler é o nosso objeto indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Com isso, gabarito, letra D de dado. Vamos para a próxima. Considere o comportamento do texto em destaque empregado no texto 2 quanto à sua regência em para dar sabor e aroma aos alimentos. O trecho do texto 2, cujo verbo apresenta a mesma regência é... A gente não tem um texto, mas não tem necessidade. Só o enunciado e os verbos em si já são suficientes. Então, a primeira coisa é saber a regência do verbo dar. E nesse contexto, quem dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Sabor e aroma, objeto direto, e aos alimentos, objeto indireto. Para nossa sorte, ao olhar para as opções, a gente percebe que apenas a letra E apresentou, de fato, 2 complementos. Então, eu já mato que o gabarito é a letra E. Mas, a título de curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras. Vamos lá. Quando você lê aroma natural? Nesse contexto, quem lê alguma coisa, verbo transitivo direto. Letra B. Artificial no rótulo significa que os aromistas. Se significa alguma coisa. Verbo transitivo direto. Letra C. Que não existe na natureza. Verbo existir, ele é verbo intransitivo. Quem existe, simplesmente existe. Então, tá certo. Letra D. O processo encarece o produto. Se encarece alguma coisa. Então, ó, verbo existir, verbo intransitivo. Verbo encarecer, verbo transitivo direto. Agora, enviar as moléculas às fábricas de alimento. Nesse contexto, quem envia alguma coisa a alguém. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, e é o nosso gabarito. Questão 9. Questão 9 pede a frase certa, que respeita a norma padrão. Eu vou fazer de baixo para cima para mostrar como é que o negócio funciona na prática. Então, aqui, ó, todos aspiram ao término do curso. O verbo aspirar aqui foi empregado no sentido de desejar. Então, ele exige a preposição a. O certo seria, todos aspiram ao término do curso. Letra D. Assistimos uma aula brilhante. Verbo assistir no sentido de ver exige a preposição a. Então, assistimos a uma aula brilhante. Letra C. Deve-se obedecer o português padrão. Verbo obedecer é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Então, o certo é, deve-se obedecer ao português padrão. Letra B. Os professores avisaram aos alunos da prova. Verbo avisar é um verbo transitivo direto e indireto. Só que ele tem que ter obrigatoriamente um complemento sem preposição e um outro complemento com preposição. Então, aqui para ficar correto, basta tirar a preposição do primeiro complemento. E ficaria os professores avisando os alunos da prova. Então, melhor ainda. E a letra A é o nosso gabarito. Ué, professor, mas quando tem RSZ eu não corto e acrescento L, não deveria ser esquecemos-los. Você faz isso
quando o pronome funciona como objeto. Aqui não é o caso, aqui o pronome está funcionando como sujeito. Então, nós esquecemos daquelas regras gramaticais. Então, aqui, o verbo, por ser pronominal, é um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Se eu tivesse apenas o verbo esquecemos, aí seria esquecemos aquelas regras gramaticais. Como está com pronome, tem que ter a preposição de, por isso esquecemos-nos daquelas regras gramaticais. Gabarito letra A. Vamos lá. Questão 10. Questão 10 coloca assim: assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta. Letra A. Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. O verbo aspirar no sentido de desejar, de fato, tem a preposição a. Letra B. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. O verbo obedecer exige a preposição a. Então, tudo ok. Letra C. O rapaz presenciou o trabalho nos canavieiros. Nesse contexto, quem presencia alguma coisa. Então, tudo ok, tudo certinho. Aí a gente fica na dúvida entre a D e a E. Só que a D está muito errada. Olha só o que ele fez aqui. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Nós ainda não aprofundamos, mas eu já te disse que o ler, sempre ao estar atrelado ao verbo, funciona como objeto indireto. Para que isso aconteça, é necessário que esteja ligado a um verbo transitivo indireto. Só que o verbo agredir, ele é um verbo transitivo direto. Quem agride, agride alguém. Agrediu o rapaz, agrediu o professor. Então, verbo transitivo direto. Não cabe o ler, e sim o o. Com isso, gabarito, letra D de dado. Na E, ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. O verbo visar aqui foi empregado no sentido de desejar, então, de fato, pode ter a preposição a. Então, tudo ok. 11. Na 11 está assim. Alternativa correta. Vamos fazer de baixo para cima. Convenceu-se nos erros cometidos. Quem se convence de alguma coisa. Então, seria convenceu-se dos erros cometidos. Letra D. Recusei-me em fazer os exames. O correto é recusei-me a fazer os exames. Letra D. Incumbiu-me para realizar o negócio. O certo seria incumbiu-me de realizar o negócio. Letra B. Avisei-lhe da mudança de horário. Opa, dois objetos indiretos. Eu tenho que tirar a preposição de um lado. Então, o certo seria avisei-lhe a mudança de horário. E aí a letra A. Precisei de que fosse comigo. Quem precisa de alguma coisa. Gabarito de fato, letra A. Questão 12. Questão 12 é muito maldosa. Ó. Quando não se visa apenas a informar, mas também a fornecer modelos e diretivas de ação, aí tem, não se visa a informar, a fornecer. O elemento a, que eu já te adianto, é uma preposição. Em ambas as ocorrências, poderia ser omitido sem que isso trouxesse prejuízo à correção gramatical do texto. Muito aluno errou essa questão, porque pensou, verbo visar no sentido de desejar, obrigatoriamente tem que ter a preposição a. Isso para a gramática tradicional. Pode ver que é uma questão estilo CESP. Questão CESP. E aí, nesse momento, eles adotaram o dicionário de regência do Celso Pedro Luft, que diz que o verbo visar no sentido de desejar, além de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, também pode ser um verbo transitivo direto. Isso no mesmo sentido. Então, eu posso retirar a preposição a aqui? Posso. Então, essa questão está certa. Continuando aí. Questão 13. Kant inicia a exposição da ética, que ele chama metafísica dos costumes. O trecho em itálico exerce na oração a função de complemento verbal e deveria estar precedido da preposição de. Não, tudo errado. Vamos lá. Essa parte aqui, que ele destacou em itálico, não é um objeto, é um predicativo do objeto. Então, já não pode ser função de complemento verbal. E essa preposição de, ela é facultativa. Então, aqui, para que isso estivesse correto, poderia ter colocado assim, poderia estar precedido. E não deveria. O deveria denota obrigatoriedade. Então, essa questão está toda errada. Questão 14, meu companheiro. Questão 14
aparece assim, ó. Assim, a noção de capacidade é essencialmente um regime de liberdade, o leque de opções que uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. Preservam-se a coerência e a correção gramatical ao se substituir tem por dispõe, com a vantagem de tornar o texto mais de acordo com o padrão culto da língua. Então, o que ele quer? Que você tire o tem aqui, ó, e coloque o dispõe. Observe que aqui tem um que pronome relativo que faz referência ao termo anterior, leque de opções. E aí, qual foi o bizu que eu te dei? Apareceu o pronome relativo, olha logo para o verbo. Quem tem alguma coisa, tá tranquilo. Mas quem dispõe de alguma coisa. Então, pediria a preposição de, que deveria vir para aqui, ficando o leque de opções de que uma pessoa dispõe para decidir que tipo de vida levar. Mas a questão em nenhum momento falou sobre esta preposição. Então, significa que teria um erro de regência, a troca de um por outro, sem alterações. Então, aqui a questão 14 está errada. E agora, galera, para finalizar aí, nós temos uma sequenciazinha para classificar em adjunta de nominal ou complemento nominal. Mas é fácil, porque a gente já viu a teoria. Então aqui, ó, tinha medo da noite. Da noite está ligado a medo, que é um substantivo abstrato. Então, um sentimento. A noite tem medo ou é alguém que tem medo da noite? Alguém que tem medo. Então, como a noite não detém o medo, não possui, aqui vai ser um complemento nominal. 22. Ela é digna de pena. De pena está ligado à palavra digna, que é um adjetivo. Então, aqui só pode ser um complemento nominal. Pega o quadrinho da aula. É preciso ter respeito a todos. A todos está ligado à palavra respeito, que é o ato de respeitar. Só que o a todos, teoricamente, eu deveria voltar para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Ele está ali regido pela preposição a. E quando for outra preposição além do de, eu não tenho dúvida, vai ser sempre complemento nominal. Próxima. Está enorme a fila do leite. Do leite está ligado à palavra fila, que aqui é um substantivo concreto. Então, do leite só pode ser uma adjunta de nominal. 5. O amor ao filho reanimava a mãe. Ao filho está ligado a amor, que é um sentimento, logo é um substantivo abstrato. Agora, repare, não tem a preposição de, é a preposição a. Então, já matei que é complemento nominal. Até porque se eu avaliar com mais calma, eu vou perceber que o amor é de quem? É da mãe. É a mãe que tem amor pelo filho. A 6 está destacada por quê? Porque é uma frase ambígua. Isso caiu em prova. A descoberta do rapaz deixou o famoso. Do rapaz está ligado à descoberta, que é o ato de descobrir. Portanto, é um substantivo abstrato. Num primeiro momento, você pensa, foi o rapaz que descobriu. Então, ele praticou a ação, é a adjunta de nominal. Seria se no decorrer do texto, este rapaz fosse apresentado como um cientista que descobriu a cura do câncer. Porém, lá no texto, na questão, dizia que ele era um modelo e que ele foi descoberto por um olheiro. Então, lá no texto, funcionou como um complemento nominal, o que significa que toda a gramática é atrelada ao texto. Então, se você tiver um desconforto na hora de fazer a questão, volta ao texto. Aqui poderia ser uma adjunta de nominal ou um complemento nominal. Seria adjunto se o rapaz dentro do texto fosse um cientista. E seria complemento nominal se o rapaz dentro do texto fosse o quê? Um modelo ou um jogador de futebol e fosse descoberto por um olheiro. Continuando aqui, ó. A descoberta de ouro deixou aquela região muito rica. Aqui não tem como errar. Está ligado à descoberta, só que nesse momento não tem como ser ambíguo. O ouro não pode praticar se não descobrir. Ele sofre, então é complemento nominal. 8. O rapaz mora perto de casa. De casa está ligado à palavra perto, que é um advérbio. Então, de casa só pode ser um complemento nominal. 9. O apoio ao amigo fê-lo feliz. Ao amigo está ligado à palavra apoio, que é um substantivo abstrato. Só que ao amigo está com a preposição a. Então não tenho nem dúvida. Complemento nominal. 10. A leitura do anúncio fez-se em voz alta. Do anúncio está ligado à palavra leitura, que é o ato de ler, substantivo abstrato. Então eu volto para ver se o termo está praticando ou sofrendo ação. O anúncio ele sofre a ação de ser lido ou ele pratica? Ele sofre. Então é complemento nominal. Diferentemente aqui na 11, que o do aluno está ligado à leitura, só que agora o aluno ele não sofre a ação de ler, ele pratica a ação de ler, então é adjunta de nominal. 12. A mesa de vidro quebrou. De vidro está ligado à palavra mesa, que é um substantivo concreto. Então aqui eu só posso ter
um adjunto adnominal. 13. O fumo é nocivo à saúde. A saúde está ligada à palavra nocivo, que é um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, só pode ser um complemento nominal. 14. Agiu favoravelmente a nós. A nós está ligado a favoravelmente, que é um advérbio. Então, se está ligado a um advérbio, só pode ser um complemento nominal. A admiração do povo ao Lula ainda é grande. Do povo está ligada à admiração, que é um substantivo abstrato. Só que aqui é um sentimento. Então, quem é que tem admiração por quem? É o povo que tem admiração pelo Lula ou o Lula que tem admiração pelo povo? É o povo que tem admiração. Então, aqui eles possuem esse sentimento, logo é adjunto adnominal. Agora, vamos lá. Relativamente ao assunto, está ligado a um advérbio. Então, só pode ser complemento nominal. Barco à vela, ligado a substantivo concreto, adjunto adnominal. Mula sem cabeça, ligado a substantivo concreto, adjunto adnominal. O receio do frio. Do frio está ligado à palavra receio, que é um sentimento. Mas é o frio que tem receio ou é alguém que tem receio do frio? Alguém que tem. Então, aqui, como ele não possui, é complemento nominal. 20. Ele está apto ao serviço. Ao serviço está ligado à palavra apto, que aqui é um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, é complemento nominal. 21. Ódio ao burguês. Está ligado a ódio, que é sentimento, mas não é a preposição de. Então, eu já matei que é complemento nominal. Agora, aqui é diferente. Ó, amor de filho. Amor ao filho, ele não possui o sentimento. Agora, amor do filho, ele possui. Então, é adjunto adnominal. Vamos lá. Nossa última sequência. Paulo foi cruel com o vizinho. Com o vizinho está ligado à palavra cruel, que é adjetivo, então aqui é complemento nominal. Homem de coragem está ligado a homem, que é substantivo concreto, então só pode ser adjunto adnominal. Pedro é sincero com o amigo. Com o amigo está ligado à palavra sincero, que é um adjetivo, então aqui só pode ser um complemento nominal. O estudo sobre cinema. Sobre cinema está ligado a estudo, que é o ato de estudar. Então, é um substantivo abstrato. Teoricamente, eu voltaria para o tempo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Só que ali é a preposição sobre. Então, não tenho nem dúvida. É complemento nominal. Até porque, se você observar, você vai ver que o cinema não consegue praticar a ação de estudar. Ele sofre a ação de ser estudado. 27. Independentemente de nós. De nós está ligado a independentemente, que é advérbio. Então, só pode ser complemento nominal. 28. O erro será digno de registro. De registro está ligado a digno, que é um adjetivo. Então, aqui só pode ser um complemento nominal. Agora, 29. O ladrão é cheio de temor. De temor está ligado à palavra cheio, que aqui é um adjetivo. Então, de temor só pode ser um complemento nominal. E para finalizar a nossa aula, uma mensagem bacana. Ó. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Isso é complicado, né? Porque na hora que o cara está ali quase desistindo, ele tem sim que ter força e pensar, não, na próxima eu vou conseguir. É o que acontece no concurso público. Concurso público você não faz para passar, você faz até passar. Então você pode fazer a primeira prova, ser reprovado, a segunda ser reprovado, a terceira ser reprovado, mas você está ficando cada vez mais forte. Na quarta você vai lá e passa. Pô, caramba, Sidney, mas eu queria passar de primeira. Todo mundo quer, mas alguns têm mais facilidade, tiveram um ensino básico melhor, e isso tudo influencia. Mas tenha certeza, você pode ter tido um ensino muito ruim, pode ter uma deficiência, uma lacuna muito grande, mas se você agora estudar com afinco, pode demorar um pouquinho mais que o outro, mas que você vai conseguir, você vai conseguir. Eu tenho fé em você e você também tem que ter fé em você. Então, tamo junto, galera, é isso aí, e dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.